Eu quero que você imagine o que foi essa cena para o mundo espiritual. E isso é sério. Isso é sério. Sarah Shiva, como sempre, dando uma aula do lado espiritual sobre os últimos assuntos, os últimos acontecimentos que está acontecendo aqui na nossa nação brasileira. E ela fala sobre este aborto, né, da menina de 11 anos que tinha sido negado o aborto até então, por conta que a juíza já sabia de todos os fatos sobre a gravidez da garota, mas, infelizmente, a mídia apoiou e a menina abortou o bebê, que não é apenas um aborto, explica a Sarah Shiva. Ela disse que esse aborto, com proporção na mídia nacional, no território brasileiro, não foi apenas um aborto que já é um absurdo, mas ela vai explicar para você e você vai entender que este aborto foi feito um sacrifício a um deus pagão. Veja. Isso pode mexer e trazer consequências espirituais sobre todos nós, sobre os céus da nossa nação. Isso, o derramamento de um sangue de uma bebê de 6 meses, inocente, de um bebê de 6 meses. Isso é sacrifício ao Moloque. Pois é, sacrifício ao Moloque. Se você não sabe que Deus é esse, eu vou mostrar apenas uma foto aqui da pesquisa simples que eu fiz no Google. Moloque, ou Moloque no original, é o nome dado a um deus antigo, adorado pelos amonitas por altura de 1900 anos antes de Cristo, sendo costume o sacrifício de crianças pelo fogo como prática nos rituais de adoração. Para quem acha que abortar é apenas um direito de escolha, fique sabendo, você escolheu sofrer consequências. Nesse caso, a Sarah Shiva vai explicar para você que este aborto específico, né, que teve esse respaldo aí da mídia, foi nacionalmente publicado para todos. E ela vai explicar que não foi apenas um aborto, foi um sacrifício a Moloque e o Brasil vai sofrer sérias consequências. Agora veja toda essa explicação agora com a Sarah. Vocês lembram no dia que a Ana Paula Valadão se ajoelhou lá na esplanada dos ministérios? Eu estava lá na primeira fila. Gravação do álbum do Diante do Trono nos braços do Pai. A Ana Paula se ajoelha com mais 2 pastoras no palco e começa a chorar. A sombra da Ana Paula veio parar aqui no queixo. Ela começa a chorar, chorou por mais de 1 hora, de joelho. Eu estava lá na primeira fila e a Ana Paula começa a chorar e clamar a Deus e chorar e pedir perdão um por um dos pecados. No meio dos pecados, ela pede perdão pelos abortos. Ela começa a clamar e pedir perdão por pecados que ela nunca cometeu, mas que alguém possa ter cometido na nossa nação. De lá para cá, a nossa nação começou a virar o jogo. De lá para cá, começou a haver uma mudança espiritual, verdades paralelas do reino do espírito, do reino da terra. Começou a haver uma mudança. Esse tipo de crime, esse tipo de situação de aborto, para gerar esse tipo de situação, esse tipo de situação do estupro, para gerar a situação do aborto, tá? Esse tipo de crime do estupro, para gerar a situação do aborto, esse tipo de situação acontece por trás do diabo. Ele quer reaver as maldições, ele quer amaldiçoar a terra da nossa nação, ele quer tornar imunda a nossa terra, para dizer para Deus assim, ó, eu tenho legalidade para liberar espíritos de morte e de desgraça sobre essa nação, porque o povo não se arrepende, o povo não teme, o povo não tem temor. A criança, ela é um simbolismo do Espírito Santo, ela é pura. Ferir uma criança é quase, praticamente, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. É uma coisa gravíssima. E nós não temos noção disso quando não somos ensinados. Porque hoje em dia, as igrejas estão tão preocupadas se vai ter dinheiro para pagar aluguel, para pagar as contas, que só se prega coisa bonita. Vocês não estão entendendo o que é isso no mundo espiritual.
Tá? É uma tragédia. Pastora, mas um estupro não é uma tragédia? É uma tragédia um estupro. Mas eu quero saber se matar o bebê inocente, cometer um assassinato, é capaz de apagar a cena do estupro de quem foi estuprada. Não é. Isso é uma ignorância. É chover no molhado. Entendeu? Não adianta, não muda nada. Agora, vai piorar muito a situação de quem sofreu o estupro, de quem foi estuprado. Vai piorar muito a situação dela, espiritualmente, emocionalmente e, às vezes, fisicamente. Tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É grave que na internet as personalidades fiquem discutindo mais outros assuntos do que isso, tá? Outros assuntos. Assuntos de briguinha, de briguinhas ridículas, ao invés das pessoas estarem falando desse assunto. Porque esse assunto precisa ser falado para que a gente ministre a geração de crianças com 10, 11 anos agora, que serão daqui a 5 anos as futuras meninas de 15 e 16. Tá? Isso ninguém tá falando. Tá todo mundo preocupado com a situação da Bruna Carla. Entendeu? Por que não tô vendo todo mundo falando desse assunto? A situação da Bruna Carla não tem nada demais. Qual é o problema? Ué, gente. Normal. Eu já passei por isso. Normal. Tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre homossexualidade. Vai todo mundo passar por isso. Quem tiver que se posicionar vai passar. Agora, aborto de uma criança, de um bebê de 6 meses, 22 semanas são 6 meses, quase 7. Um aborto consentido pela justiça, publicado, estava lá no G1 hoje. No G1. Estava lá. Menina de 11 anos recebe permissão para o aborto. Já mataram a criança. Eu quero que você imagine o que foi essa cena para o mundo espiritual. E isso é sério. Isso é sério. Isso tem que ser falado. Por que ninguém está falando disso? Isso é sério. Isso pode mexer e trazer consequências espirituais sobre todos nós, sobre os céus da nossa nação. Isso, o derramamento de um sangue de uma bebê de 6 meses, inocente. De um bebê de 6 meses. Isso é sacrifício ao Moloque. É o sacrifício moderno ao Moloque. Isso sim, isso dá um problemaço espiritual pra gente. Todos nós podemos sofrer as consequências espirituais disso e nós não percebemos. E ficamos preocupados com a discussãozinha, pipi. Vocês estão me entendendo? Agora, o que vai mudar na tua vida é o que eu comecei falando aqui. Eu comecei te dando uma aula sobre as consequências espirituais de um aborto. Isso é sério. Isso é um assunto que nós temos que ficar falando e falar e voltar nele. Porque isso pode prejudicar a vida de todo mundo. Você entendeu? Então, gente, para de coar o mosquito e engolir o camelo. Fica todo mundo envolvido com picuinha. Todo mundo vai enfrentar problema de se posicionar, de dizer uma coisa que não gosta, e de um monte de gente levantar contra, vai todo mundo enfrentar isso. Se vocês não enfrentaram ainda, porque vocês não se posicionaram em nada.